Isaías capítulo 1. Versos de 1 a 9. Isaías 1, versos de 1 a 9. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel. Voltaram para trás. Por que haveis ainda de ser feridos, visto que continueis em rebeldia? Toda a cabeça está doente, e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não exprimidas, nem atadas, nem amolecidas com óleos. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença. E a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, ou como palhoça no pepinal, como casa sitiada, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Senhor, está aí a Tua palavra diante de nós, Senhor. Te rogamos, ó Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia, ó Deus, a Tua bondade, ó Deus, sobre nós, ó Deus, que estaremos explicando a Tua palavra, ó Deus, à Tua igreja, que o Senhor possa nos dar graça e misericórdia, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, ó Deus, no entendimento, ó Deus, desta porção da palavra do Senhor, para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor. É o que nós te pedimos, te oramos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o livro do profeta Isaías, um livro rico, um livro profundo, um livro que nos ensina mais sobre a nossa vida como crentes. A vocação do profeta Isaías, ela sempre é desafiadora a qualquer intérprete bíblico. Aquele que se dedica, por exemplo, a estudar a palavra de Deus, poderá perceber como é rico o capítulo 6 de Isaías, quando fala do chamado de Isaías, quando Isaías é chamado para servir a Deus, para pregar a palavra, para anunciar a palavra à nação de Israel. E para a aplicação teológica para nós, Isaías 6 ela é desafiadora, porque ela fala da nossa natureza caída, da nossa natureza depravada, do nosso ato de culto a Deus, da nossa confissão de pecados. Então, é um texto bastante rico para nós, o capítulo 6 de Isaías, porque fala desse chamado do profeta. O livro que nós temos diante de nós, o livro de Isaías, ele possui uma característica curiosa. Ele tem sido visto como se fosse um resumo de toda a Bíblia. Porque Isaías, ele é composto de 39 capítulos no Antigo Testamento, 39 livros no Antigo Testamento. Nós vemos a Bíblia como 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. No livro de Isaías você tem 39 capítulos falando do oráculo de juízo, de que Deus irá trazer a lei para regular a vida do povo.
mas também nos versos dos capítulos 27 capítulos, falando da obra da redenção, da graça redentora de Deus. Então as pessoas têm visto Isaías como sendo um livro, um resumo de toda a Escritura. O tema do livro de Isaías é a salvação é de Yahvé. Esse tema domina todo o livro de Isaías de maneira interessante, porque é exatamente isso que significa o próprio nome do profeta. Yahvé salva, Yahvé liberta, Yahvé é salvação. Isaías registra alguns fatos sobre si mesmo nesse texto. Ele diz no capítulo 1, verso 1, que ele é filho de Amós. Isaías, visão de Isaías, filho de Amós. E que, conforme a tradição histórica, ele seria o irmão do rei Amazias, de 2 Reis, capítulo 14, versos 1 e 2. Se essa tradição ela possui algum peso, então explica a razão do porquê Isaías tinha livre acesso às cortes dos reis de Judá, tais como Acás, capítulo 7, verso 3, e Ezequias, capítulo 37, versos 21, e capítulo 39, verso de número 3. Esse profeta, ele era casado com uma mulher que era profetisa. Capítulo 8, verso 1, vai mencionar este fato. Ele tem 2 filhos. No capítulo 7, verso 3 e capítulo 8, verso 3. Esses nomes dados aos filhos dele eram simbólicos, né? Que são os seguintes. No capítulo 8, verso 3, você tem lá o nome do filho: rápido, despojo, presa, segura. Este nome do filho do profeta é uma promessa de que viria o julgamento sobre o povo que se recusava a abandonar os seus pecados, os seus ídolos, a sua idolatria. E aí ele diz: olha, o meu filho vai se chamar isto. No capítulo 7, verso 3, ele coloca lá: um resto volverá, é o nome do filho dele. Fala da esperança de que um remanescente regressará, a promessa pactual. Isaías, ele profetiza, irmãos, no ano 740 a 680 a.C. Ele proclamou a palavra de Deus por aproximadamente 60 anos. Ele profetizou durante o período do reino dividido. Ele foi direcionado especificamente a profetizar para o Judá urbano, para o reino do sul. Sua vocação, conforme relatada no capítulo 6, nos indica exatamente essa perspectiva de que ele é chamado a pregar a palavra. O propósito dessa profecia, irmãos, é ensinar que a salvação ela é manifestada exclusivamente pela graça de Deus. Isso se incorpora no próprio nome deste profeta, que significa a salvação é de Yahvé. Pois a situação política de Judá, onde as nações inimigas estavam se levantando, e os reis de Judá buscavam alianças com outras nações para se salvarem. Todavia, a profecia de Isaías vem como um propósito de mostrar que aos seus ouvintes que apenas em Deus, e somente em Deus, eles poderão encontrar livramento. A profecia de Isaías ela pode ser esboçada da seguinte maneira, irmãos. O capítulo de 1 a 39, você tem um oráculo de julgamento. E os capítulos de 40 a 66, o oráculo de salvação. Seguindo para a nossa perspectiva, olhando para o nosso texto, esse texto aqui do capítulo 1, ele menciona o juízo de Yahvé, o Deus que é juízo, o Deus que é soberano juiz, e esta é a mensagem que Isaías propõe para nós. A mensagem de Isaías, irmãos, é uma visão. Ele começa dizendo assim: visão de Isaías. A palavra visão é a palavra razon na língua hebraica, que descreve que não é uma palavra que ele inventa, não é uma pregação que ele cria meramente, mas o que ele vai falar na sua profecia é a visão que Deus deu a ele sobre a nação. Então a primeira perspectiva que você tem que olhar para Isaías primeiro é uma visão que Deus está dando a Isaías de como a nação seria tratada por continuar na sua idolatria, por continuar nos seus pecados, por continuar na vida pregressa que a nação estava vivendo. Aqui, a palavra razão no hebraico aponta para esse sentido de uma revelação divina. Neste capítulo, vemos o abandono que a nação escolhida fez do Senhor. Trocou o Senhor por outros deuses. E é interessante, porque essa é a tônica que Isaías vai fazer. Ele vai começar a confrontar o povo pactual, dizendo que o povo deve abandonar seus pecados, abandonar os seus ídolos, voltar-se para o Senhor, porque a mensagem que Isaías traz é uma mensagem de redenção.
uma mensagem de salvação. Entretanto, Isaías ele abre o seu texto de maneira interessante, já mostrando a condição pecaminosa da nação, a condição pecaminosa do homem sem Deus, do homem que escolhe o caminho da idolatria, do homem que escolhe o caminho do pecado, do homem que escolhe o caminho de ir contra a vontade de Yahvé. E a primeira questão que nós aprendemos aqui, em primeiro plano, como é que ele vai mostrar a nação, o estado pecaminoso da nação. Em primeiro lugar, ele revela a rejeição que o povo tem do seu Criador e da sua identidade. Versos 2 e verso 3. Veja lá. Ouvi, ó céus, dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. E é interessante aqui esta perspectiva que Isaías coloca a nós, irmãos. Você vê aqui de maneira clara a rejeição que o povo tem do Senhor. Deus chama a criação aqui, a figura que você tem agora de imediato, é a figura de um tribunal. Deus ele chama os céus, as estrelas, a criação como testemunha contra a nação pecadora. E ele diz, ouvi, ó céus. Então ele olha para os céus e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Então, a perspectiva aqui é bem interessante, porque nos parece que enquanto a nação não ouve a Deus, enquanto a nação não escuta a Deus, a criação, ela para ouvir o reclame do Senhor, ela para ouvir a acusação do Senhor, ela para ouvir o que Deus tem a falar sobre a nação. Então Deus chama a criação, céus e terra, como testemunha contra o povo pactual, o povo que havia abandonado a Deus, o povo que havia abandonado a vida de adoração a Yahvé, estava agora adorando a Baal. Agora veja o contraste que é apresentado no verso 3. Olha o que diz o contraste no verso 3 aqui. O boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. O contraste aqui é gritante agora, irmãos. Os animais reconhecem o seu dono, mas Israel, o povo do pacto, rejeita o seu Senhor. Rejeita a Deus. E é interessante porque quando ele diz assim, e o meu povo não me entende, não tem conhecimento, o meu povo não compreende a mim, não compreende ao Senhor, não entende o Senhor. A ideia de compreender aqui, a ideia de conhecer, de ter um conhecimento, um relacionamento legítimo, verdadeiro com Deus, porque trocar o relacionamento com Deus pelo relacionamento com Baal, com o ídolo, com a idolatria, com a maneira de viver, pegar, sentir no objeto de adoração. Então é loucura quando o homem ele decide rejeitar a Deus e a sua palavra. Aqui o Deus do pacto diz que este povo são piores que os animais. Os animais reconhecem a bondade do Senhor. Os animais reconhecem a bondade dos seus donos. Os animais fazem menção, estão sempre próximos ali. Então ele coloca a figura do boi, que reconhece aquele que cuida dele, aquele que coloca a cama para ele dormir, aquele que lhe dá palha, aquele que lhe dá feno. Entretanto, Israel prefere Baal do que a Deus. Isso é um problema sério. Nesses dois versículos, irmãos, nós aprendemos que Israel ela está totalmente contrária a Deus. Olha o que é interessante que ele diz no texto. Criei filhos. Ele está falando da nação quando ela é libertada. Israel é chamado de filho, filho do Senhor. Filho do povo, filho do Deus pactual. E aí ele diz, eu uso engrandeci. A palavra engrandecer aqui é a palavra que vem da mesma raiz de Gadol, que significa gigantesco, aquele que é grande, aquele que é imperioso, ou seja, os filhos notórios.
A ideia de engrandecer é que a nação de Israel ela era tida como a nação do Senhor, como o povo de Deus. E agora este povo de Deus está agora contra o Senhor, está se levantando contra o Senhor, decide não conhecer a Deus, prefere viver na ignorância de uma verdadeira adoração, de um verdadeiro culto ao Senhor. Então o primeiro ponto que nós vemos aqui, como é que ele mostra o estado depravado da nação de Israel, irmãos, é a rejeição que elas têm do Criador e da sua identidade. Como assim? Como é que eles rejeitam a identidade deles? Porque eles não se veem como filhos de Yahvé. Eles não se veem como filhos do Senhor. Eles não se veem como filhos do Deus pactual. Isso nos leva agora para a nossa segunda proposição que esse texto levanta para nós. A segunda proposição é que a nação, ela está agora rebelde, a rebeldia da nação, o pecado da nação é exposto no verso de número 4. Olha o verso 4, ele diz: ai desta nação pecaminosa. Lembrem-se que se trata de uma visão. Ele está pregando a visão que ele teve. Ele está pregando a visão que ele está para anunciar. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Irmãos, se nós pararmos para analisar apenas esse versículo, nós poderíamos passar no mínimo mais uma hora expondo esse texto. Aqui, o profeta, ele anuncia o dito de julgamento. Ele começa com um ai. O ai na profecia bíblica aponta para o anúncio de julgamento eminente, de julgamento que está para vir sobre a nação. Ai desta nação pecaminosa. Ele agora separa, ele diz: vocês não querem ser meus filhos, então vocês são uma nação pecaminosa. Vocês são uma nação que estão contra mim. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade. Esta palavra iniquidade, ela descreve a ideia de pecado oculto, pecado latente. E podemos vislumbrar basicamente o que acontecia nesse contexto. Israel ia para o culto, ia adorar a Deus, adorava ao Senhor, cultuava ao Senhor, chegava em casa e tinha lá um Deus do lar. Havia um oratório reservado para a adoração. O seu coração estava vinculado a isto. Terminava de fazer aquela adoração ali, ia para os postes ídolos, para os pontos mais altos, para debaixo de toda a árvore frondosa, para de fato pecar contra o Senhor na sua idolatria. E aí Deus, ele vem através desta palavra profética e diz: ai desta geração, desta nação pecaminosa, povo que é carregado de iniquidade, raça de malignos. Aqui nos faz lembrar o dito de João Batista, quando João Batista diz: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? A ideia que raça de malignos significa descendência de Belial, filhos do diabo. Por que Deus acusa a nação desta forma? Porque a nação havia abandonado ele. Ele é um povo carregado de iniquidade. É um povo que é considerado como raça de malignos, perversos. E aí ele diz: filhos corruptores. É isso que ele diz aí, não é? Filhos corruptores. A ideia aqui é de filhos que apodreceram no ventre. Filhos sem vida. Eles são corrompidos. Eles estão mergulhados no mais profundo pecado. Então, Deus, ele começa a fazer uma gradação. Primeiro, eles são pecaminosos. Eles são sobrecarregados de iniquidade. Eles são maus. Eles fazem a atitude do diabo. Eles corrompem porque eles são corruptores. Então esse degrau, essa atitude pecaminosa é reflexo de uma atitude maior. Não é meramente o fato de você ser pecador, não é apenas isto. Isso já é grave, o fato do indivíduo já nascer em pecado. A ênfase que o profeta está colocando para nós, irmãos, é porque eles tomaram uma atitude, tomaram uma solução, tomaram uma direção.
E qual foi a direção que eles fizeram? A nação, ela abandonou a Deus. Eles abandonaram, olha o texto aí, ó. Ele diz assim: abandonaram o Senhor. Abandonaram o Senhor. Essa palavra abandonar aqui tem a ideia da esposa que larga o marido e foge com outro. Tem essa ideia. É que eles abandonaram a Deus. Abandonaram o Senhor. E aí é interessante aqui, quando ele coloca para nós aqui, e eles abandonaram o Senhor. Abandonaram Yahvé. Blasfemaram do Santo de Israel. O que é a blasfêmia diante de Deus, irmãos? O fato de nós olharmos para a ideia de blasfêmia aqui é blasfemo quando nós, crentes, trocamos o Senhor por um ídolo. E esse ídolo pode ser qualquer coisa que roube o lugar e o tempo de Deus em nossas vidas. É aquele ídolo que você tem no coração, que você não quer abrir mão, que você não quer largar, que você não quer deixar ir embora. É como se fosse a Raquel quando sai da casa dos pais e não consegue se desapegar dos ídolos e pega os ídolos, traz os ídolos junto, esconde os ídolos. O pai vai atrás para tentar resgatar os ídolos e diz: olha, cadê os meus ídolos? Jacó não adorava ídolos, mas Raquel sim. Quando o ídolo se apega ao nosso coração, irmãos, ou quando o nosso coração se apega ao ídolo, é isso que acontece. Nós blasfemamos do Senhor. Nós dizemos que servimos ao Senhor. Nós dizemos que somos crentes. Nós dizemos que adoramos a Deus. Mas na hora do vamos ver, na hora de dizer assim, de fato eu adoro a Deus, hoje é dia do Senhor, eu vou cultuar a Yahvé, eu vou cultuar ao Deus pactual, e de repente alguma coisa é maior, é mais poderosa, é mais eficaz, é mais eficiente na minha mente do que vir ao culto adorar a Deus. E nós estamos blasfemando. Nós apenas não percebemos isso. Agora, note bem o nosso texto ainda, irmãos. No verso 4 ele diz: blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Essa expressão aí, grife essa expressão na sua Bíblia. Voltaram para trás. Essa expressão para nós parece alguma coisa assim. Tipo, largar o Senhor. Não é apenas isso. No original hebraico, a ênfase do hebraico é o seguinte: eles consagraram para mim as suas costas. Ele usa um termo em hebraico aqui, que é a palavra para a ideia do voto do Nazireu. O Nazireu consagrava as suas costas ao pecado. E daria as costas ao pecado. Então Isaías usa exatamente esta palavra para dizer que a nação toda consagrou a Deus, dedicou a Deus as costas, ou seja, eles decidiram deliberadamente, conscientemente, não seguir mais o Senhor. Terrível. O que acontece nisso, irmãos? Essa expressão voltaram as costas significa que eles consagraram as suas costas. Ah, não vou dar ouvido à palavra de Deus. Não vou dar ouvido à pregação da palavra. Não vou trazer ela ao meu coração, aplicá-la à minha vida, a vivenciá-la. Para que esse negócio de igreja? Para que esse negócio de crente?
E aí o grau, como eu falei semana passada, o grau da apostasia vai se instaurando na vida do crente. Continuando, irmãos. A terceira verdade que nós aprendemos aqui desse estado depravado da nação de Israel, irmãos. Qual é o resultado que eles escolheram com isso? Lembra lá, volte lá para o verso 1 e veja no verso 1 como é que Isaías começa. Visão de Isaías. É uma visão que Deus deu a ele. Dele comunicar ao povo. Agora, qual é o resultado desse abandono que esse povo tem? Veja, nos versos de 1 a 4, Isaías ele vem falando da atitude da nação para com Deus. Nos versos de 5 até o verso 9 agora, Isaías vai falar da ação de Deus para com o povo. Nos versos de 1 a 4, vem falando da ação do povo para com Deus. Dos versos de 5 até o verso 9, Isaías vai mostrar a ação de Deus para com o povo. E aí entra a terceira proposição. O sofrimento é o resultado da escolha do caminho que eles decidiram trilhar. O sofrimento como resultado do caminho escolhido. Versos 5 e verso 6. Porque a vez ainda de ser feridos, a nação já estava sofrendo seca, não tinha plantação. E ele pergunta, por que a vez ainda de ser feridos? Visto que continuais em rebeldia. Veja o que a idolatria faz, irmãos. A idolatria cega-nos o nosso sofrimento. Estamos sofrendo, estamos passando por esta provação, por esta privação, por esta luta, por esta batalha, porque nós somos rebeldes, porque nós somos idólatras, porque nós abandonamos o Senhor, a nação. Mas a nação continuava em rebeldia, não largava o seu ídolo. Acontece conosco. Pastor, é verdade, é pecado. O Senhor mostrou na Bíblia que é pecado. Aí vem o culto, faz aquela maquiagem, coloca aquele hábito religioso e volta para casa e continua fazendo as mesmas coisas. Isso se chama rebeldia. Está a palavra sendo ensinada, orientada, aplicada, apresentada, e a rebeldia continua. Então, o profeta pergunta, por que a vez ainda de ser feridos, visto que continuais em rebeldia? E aí ele vai descrever agora o processo do sofrimento dessa nação. Toda a cabeça está doente. Então, o processo aqui a cabeça está ferida. Toda a cabeça está doente. Todo o coração está endurecido. A palavra enferma aqui pode ser também colocada como endurecido. O coração não quer mais viver a sensibilidade da palavra. O coração já não é mais de carne. A mente já não é mais receptiva à palavra de Deus. A mente se tornou cauterizada. Não importa quantas pregações você escute, não importa quantos sermões você ouça, não importa quantas exortações você receba, seu coração está endurecido por causa desse pecado. E pastor, como é que Deus trata corações endurecidos? Faz como ele faz lá em Jeremias. Ele pega o martelo da sua palavra, bate contra a penha e esmiuça a penha, esmiuça a pedra endurecida do nosso coração. Mas isso ele o faz quando nós deliberadamente reconhecemos quem nós somos. Somos pecadores, pecamos contra ele, rejeitemos o pecado e vivamos debaixo da sua palavra.
Peçamos a Ele que a sua palavra mude o nosso coração, mude a nossa vida. E veja, a visão que Isaías tem desta nação. Ela está com o coração que é enfermo ou endurecido, como diz o nosso texto. E aí ele diz como é que está a condição desse indivíduo. Verso 6. Desde a planta do pé até a cabeça não há coisa sã. Há uma lepra no corpo. Há uma lepra no corpo. O pecado é como lepra. E é interessante essa figura que ele coloca, porque essa é a figura que Deus vem usando desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. A lepra, ela se viu na Escritura como símbolo do estado de pecado do homem e da separação que ele tem de Deus. Aqui, quando a nação ela decide seguir o seu próprio caminho, essa nação começa a ser ferida, ela começa a sentir as contusões terríveis que acontecem sobre o corpo. Os tumores começaram a aparecer, as feridas começaram a abrir. Aí ele diz, se não feridas, contusões, chagas inflamadas, purulentas, pútredas, nem amolecidas com óleo. Veja, ele está olhando, ele está pregando o que vai acontecer a esta nação. A nação no verso 5, ela já está ferida, mas ela continua rebelde. No verso 6, ele descreve o processo da putrefação da nação. A nação não tem remédio para se curar. Ela não quer o remédio do Senhor. Por fim, observe o que o nosso texto também nos apresenta, irmãos. Veja, nós já vimos que o texto nos apresenta, em primeiro lugar, a rejeição que eles tiveram do seu Criador. Em segundo lugar, a rebeldia que a nação tem contra o seu Criador, no sentido do pecado dela ser exposto. Nós vemos que o sofrimento se tornou o resultado daquele caminho que eles escolheram de abandonar o Senhor. E por fim, lembrem lá o verso 1, é uma visão de Isaías. E agora Isaías anuncia a visão da destruição da nação. A destruição ela é anunciada, versos de 7 até o verso 9 de Isaías 1. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura, os estranhos devoram em vossa presença. E a terra se acha devastada como uma subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como uma choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Deixa eu colocar isso aqui para vocês. Fazer vocês imaginarem essa imagem. Quando ele fala da terra assolada, ele está falando do que Nabucodonosor vai fazer à nação. O que os babilônios vão fazer com essa nação. Essa nação será assolada. As cidades serão devastadas. Historicamente, essa nação, Israel, é tomada e a cidade é destruída pelo fogo. Você consegue perceber isso quando você lê a profecia de Jeremias, e de modo particular, Lamentações de Jeremias, os 3 primeiros capítulos, você verá como a nação foi destruída. Portas sendo queimadas, o templo sendo destruído, fogo tomando conta de tudo, os estranhos pegando toda a plantação e colhendo e comendo toda a plantação. A lavoura, tudo isso está sendo devastado. A terra ela é destruída por uma nação estranha que vem contra a nação de Israel, a nação do povo pactual, porque eles rejeitaram o Senhor. Agora, olha a figura, irmãos, que ele coloca no verso 8.
a filha de Sião, deixada como choça na vinha. Já olhou isso? Já pensou nisso? Nós que moramos numa região de interior, quando nós pegamos a estrada, e aí pegamos essas BRs da vida, encontramos aqueles matagais enormes, grandes, e lá no meio daquele matagal uma casinha. A gente pergunta, será que mora gente ali? Essa é a figura que ele está tendo. Está a nação sozinha, como uma casa sitiada, uma casa como uma palhoça, uma casa de palha, em volta cheia de mato, de pepinal, como uma cidade sitiada. Ele está dizendo assim: vocês não serão salvos, vocês não serão resgatados. Haverá uma nação inimiga que virá contra vocês, vai devastar vocês, vai acabar com vocês, vai tirar de vocês a paz, a tranquilidade que vocês vivem. Tudo porque vocês me abandonaram, tudo porque vocês me rejeitaram, tudo porque vocês não quiseram se submeter à minha vontade e a servir apenas ao meu nome. Mas correram atrás de ídolos, foram atrás da idolatria, foram atrás daquilo que não condiz com a minha palavra. Aí você pensa assim: nossa, não há esperança para a nação. Pastor, não há esperança para ninguém que está no pecado de idolatria? Não haverá esperança para ninguém que está em rebeldia contra o Senhor? Não haverá esperança para a igreja, enquanto muitos da igreja são infiéis à sua palavra? Olha o verso 9. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. A esperança da igreja. Esse conceito de descendente, de semente, é um conceito muito dominante na profecia de Isaías. Isaías, que enquanto ele vai anunciando o juízo, mostrando o juízo, ele deixa a tônica de esperança para o final. Não pensem que haverá destruição total da igreja do Senhor. Deus sempre preserva o seu povo. Deus preserva alguns sobreviventes para manter a promessa pactual. Ele prometeu que ele seria o Deus daquela nação. Ele prometeu que aquela nação seria numerosa como a areia da praia. Ele prometeu que em Abraão, que é o ancestral dessa nação, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ele prometeu que haveria um descendente que daria à nação vigor e força. Ele prometeu que um descendente daria sentido e direção a uma verdadeira adoração da nação. Esse descendente é Cristo, que através da igreja, através do povo pactual, ele mantém a sua promessa de que ele não permitirá que a sua igreja seja vencida, abalada, destruída, porque alguns dentro da igreja são idólatras, alguns dentro da igreja são pecadores, alguns dentro da igreja são rebeldes contra a palavra de Deus e não querem se arrepender de seus pecados, não querem mudar de vida, não querem mudar a sua maneira de viver o evangelho. Haverá um remanescente da graça. Ainda há 7.000 que não se prostraram diante de Baal. Há aqueles que ainda continuarão pregando a verdade, lutando por uma vida de santidade, por uma vida de compromisso com Deus e de rejeição aos ídolos, de rejeição ao pecado, de rejeição à vida que vai contra a vontade de Deus. Essa é a nossa esperança. A esperança da igreja está na obra graciosa de Jesus Cristo. Por isso eu acredito que mesmo aqueles que estão em pecado, da idolatria,
poderão ser libertados dela através do poder gracioso de Jesus Cristo, através da ação soberana do Espírito Santo. E eles vão abandonar suas idolatrias, eles vão abandonar os seus pecados mais secretos, eles vão começar a amar o dia do Senhor, eles vão querer viver o dia do Senhor, eles vão querer amar o domingo, o sagrado dia de Yahvé, para cultuá-lo, para louvá-lo, para dizerem que amam o Senhor. Que foi um engano passar tanto tempo atrás de Baal e atrás de Mamon, atrás daquilo que dá prazer e atrás daquilo que dá riqueza, e confessar diante do Senhor que agora os seus olhos serão do Senhor, seu coração será do Senhor, as suas costas jamais virarão contra o Senhor. Essa é a nossa esperança. Essa é a certeza de que a igreja, ela sairá vitoriosa contra toda a afronta a ela. É o que Jesus disse: contra as portas da igreja o inferno não prevalecerá. Que essa verdade fique em nossos corações. Que Deus possa aplicar isso em nossas vidas. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos orar. Senhor, obrigado a Deus, porque a Tua palavra foi pregada, ensinada, Deus, nesta manhã. Ajuda esta igreja, Deus, a crescer na Tua palavra, Senhor. A fundamentar-se no Teu Evangelho, Senhor. Que o Senhor possa, de fato, Deus, fazer com que a Tua igreja, Deus, cresça, Deus, e desenvolva um amor, ó Deus, pela Tua palavra. Um desejo de conhecer melhor o Antigo Testamento, Senhor. Um desejo de conhecer a profecia de Isaías, Senhor. O desejo, ó Pai, de fato mergulhar no conteúdo da Tua palavra, Senhor. E vivenciar a Tua palavra, Deus, na prática. E que as verdades, ó Deus, que nós ouvimos aqui nesta manhã, Senhor, fiquem para sempre em nosso coração, Senhor. E que se transmutem em prática de vida, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai. Leva-nos, ó Deus, para os nossos lares, em Tua paz, em Tua segurança, em Teu cuidado, em Teu amor. É o que nós choramos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai Celestial, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com toda a igreja hoje e sempre. Amém. Irmãos, como é de praxe, né, após a exposição do domingo pela manhã, nós abrimos espaço para perguntas referentes ao texto, ou colocações, o que nós ouvimos nesta manhã. Pastor, eu falo então, Isaías já estava vivendo a forma como vivia, né? Ele já estava vivendo o tempo em que o povo de Israel vivia desde o prometido, né? Sim, ele estava no período do reino dividido. Ele estava em Israel ou em Judá? Ele estava em Judá. Isso, Isaías estava em Judá. Israel, né? Isso. Então, assim, quando ele fala aqui, a visão dele é com relação ao que aconteceria, quando fala da visão, porque ele teve uma revelação de Deus. Sim. Né? Então, é o que viria Sobre a nação. Israel, Isso. né? E no contexto, assim, fazendo uma contemporaneidade, contemporaneizando da nossa dia, qual seria a sua colocação de hoje? Se aplica à igreja de hoje, ao povo de Deus hoje? Certo. Veja, a pergunta da irmã, os irmãos entenderam, né? A pergunta da irmã é: o contexto que Isaías vivia pode ser aplicável aos dias de hoje? De que forma? Sim, pode ser aplicado aos dias de hoje. Veja, qual era o contexto? O contexto era muito básico. Isaías, ele se levanta para profetizar, Deus chama ele para profetizar a nação de Israel, e no período do reino dividido. Lembra lá, reino do norte e reino do sul. Reino do norte, 10 tribos, reino do sul, 2 tribos. Reino do norte cai primeiro, porque cai em idolatria, né? Está mergulhada, como nós vimos lá na exposição de Jeremias, capítulo
3, né? Jeremias 3, versos de 1 a 18, nós vemos que o reino do norte já tinha caído. O reino do sul ainda estava de pé, fiel à palavra, mas de repente ele segue os mesmos caminhos que o reino do norte. E começa a cair em idolatria também. Então, o que nós podemos dizer assim? Tem igrejas que eram fiéis à Escritura, fiéis à palavra. Vou dar só um exemplo aqui, A PCUSA, a chamada PICUSA, Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América. Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. A primeira igreja presbiteriana da América, que foi a nossa mãe, que trouxe a nossa igreja para cá. Então, era uma igreja fiel. Homens da grande ortodoxia presbiteriana, como Charles Hodge, Benjamin Warfield, os grandes nomes da teologia presbiteriana vieram desta igreja. Simonton veio desta igreja, né? O Blackford veio da Igreja do Sul, mas também da mesma igreja. Então, com os anos, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, a PICUSA, ela começou a declinar da fé. Ela começou a abrir mão de algumas coisas. Por exemplo, ela começou a dizer assim que a Bíblia ela não é relevante no contexto que nós vivemos. Ela precisa ser adaptada. E aí você já fere o princípio da autoridade da Bíblia. Depois começou a dar oportunidades para que as mulheres tivessem liderança na igreja. E aí começou a ver a bancarrota da igreja indo embora. Depois ela começou a dizer assim, a Bíblia não é palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Ela não é a palavra de Deus. E aí depois disso, não, a Bíblia não é palavra de Deus de jeito nenhum. Mas é a confissão de fé, os catecismos, não. As confissões de fé, elas ensinam isso, mas não é assim. É desse jeito. Começaram a reinterpretar os símbolos de fé. Sabe o que aconteceu com essa igreja? Essa igreja hoje tem homossexual como pastor, lésbicas como presbíteras e pastoras. É uma igreja ecumênica. Ela apostatou radicalmente da fé. Não crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Não crê que a Bíblia é inerrante e suficiente. Tá? Mas, pastor, esse é o aspecto que nós temos lá fora. E aqui? Aqui não é diferente. Na nossa denominação ainda há pastores que não creem que a Bíblia é palavra de Deus. Há seminários presbiterianos, pasmem vocês, que ensinam essas coisas. E isso não chega, até agora não chegou à igreja local, porque existe uma turma dentro da igreja que luta para que essas coisas não avancem. E estes irmãos, eles são perseguidos dentro da igreja, porque eles são chamados de neopuritanos. Porque eles dizem assim, o que vocês estão fazendo é abrindo mão da escritura e da constitucionalidade da igreja. Então nós vivemos num contexto parecido do de Isaías. Você acha que a idolatria começa da noite para o dia? Não, é progressiva. Começa a acontecer a queda. Começaram é bonito aquela madeira ali, vamos orar naquela madeira. Vamos orar ali embaixo daquele pé de árvore. Daqui a pouco vocês não oram só embaixo do pé de árvore, você ora para a árvore. Entende como funciona a coisa? Então, essa é a verdade que nós vivemos atualmente. Vivemos um período em que, por exemplo, ênfases pneumatológicas sobre o Espírito Santo são ensinadas de maneira errada. Pessoas são ensinadas de maneira errada nas nossas igrejas. Pessoas estão apostatando. Recentemente, um rapaz que fazia parte de um grupo que eu faço parte também, chamado Reforma Continua, é um grupo que a gente tem, de vários irmãos de várias igrejas espalhadas no Brasil que creem nas mesmas verdades. Tinha um jovem que fazia parte desse grupo. Hoje, ele tinha um canal dele chamado O Cristão Reformado. Eu fui lá acessar o canal dele. Sabe como é que está agora? O Cristão Católico. E aí fui assistir,
testemunho dele, ele falou que abandonou a fé reformada e agora é católico. Outro dia recebi vídeo de um pastor muito erudito dentro da igreja presbiteriana, estava em doutorado no Jumper, fazendo, pasmem vocês, profissão pública de fé na igreja católica apostólica romana. Largando a igreja presbiteriana e se tornando católico apostólico romano. Então, essas questões, elas são tão atuais quanto foram no tempo de Isaías. A nossa idolatria, ela nos rouba da comunhão com Deus. Essa é a verdade. Tem a ver com isso também. A ideia de que blasfemam contra Deus e decidem voltar as costas para Deus, abandonar mesmo. Não quer saber disso não, mas não. E eles não só abandonam, como agora lutam contra. E tentam evangelizar os que ficaram na igreja. Entendeu? Esse é um problema que a gente tem enfrentado e está me assustando o número de pessoas crentes voltando para o humanismo. E a razão só é uma, viu, irmãos? Além de tudo que nós falamos, mas essa indefinição da igreja em muitas coisas. A igreja, eu vou falar da minha igreja, as outras igrejas, tá bom, mas da minha igreja. O problema da nossa igreja é que ela não toma mais decisões com base na Bíblia. Ela toma decisões com base na política eclesiástica. Entendeu? Então tem decisão que a turma toma como política, porque se tomar uma decisão mais severa, vai rachar a igreja, vai sair membro da igreja, vai perder membro. Mas é melhor ficar com a escritura e perder os que não creem nela, do que ficar criando leis na igreja que ficam em cima do muro. Então isso acontece muito na nossa denominação. Tem crentes, irmão, eu estou falando aqui francamente para a minha igreja. Sou pastor dessa igreja. Então para a minha igreja aqui, meus irmãos. Tem decisões que sobem ao nosso concílio maior, que eu digo, Jesus do céu, o que é isso? E a gente cai na ponta, tem que segurar para isso não entrar na igreja. Porque se você deixar isso entrar na igreja, você perdeu a igreja. Como aconteceu com a Picusa. Você perdeu a denominação. Teve uns que ficaram lá na Picusa, tentaram mudar e não aguentaram. Aí saíram e formaram a Igreja Presbiteriana da América, a PCA. Né? A PCA. E depois a Ortodoxa. Né? Então o pessoal da PCA, quem foi que fundou a PCA? Você vai ter lá o John Green Machen, fundou a Ortodoxa. Depois vai ter os outros que vão fundar a PCA. Aí você tem o Machen, o Schaefer, o Clark, o Gordon Clark. Os crentes não aguentaram, saíram de lá e fundaram uma igreja presbiteriana, fiel, né? Então é isso que a gente precisa. A gente precisa tomar cuidado com isso. Porque a apostasia começa com o nosso coração, com a igreja local. A gente pensa que começa só com a liderança lá em cima. Não. Irmãos, eu sou pastor, eu passei por onde? Eu nasci pastor? Não, passei por onde? Com a igreja. Fui membro de igreja. Aí da igreja fui para onde? Seminário. Seminário me formei. Voltei para onde? Para uma igreja. Para quê? Para pastorear. Se eu não fosse doutrinariamente pastoreado na minha igreja, eu seria um pastor bíblico? Não. Ensinaria a confissão de fé da igreja na minha igreja? Não. Mas eu fui numa igreja onde o meu pastor ensinava a confissão de fé e catecismo. Entenderam aqui?
É quando cheguei lá em cima, nos concílios da igreja, eu cheguei e disse assim, irmãos, é isso aqui que a gente tem que fazer. O nosso presbitério tem muita coisa a crescer, o nosso presbitério. Mas ele, nesse quesito das nossas confissões, ele ainda preserva o que nós cremos. Isso para mim é uma tranquilidade. Mas tem um presbitério aí que já abandonou essas coisas. Isso é ultrapassado. O que vale é o que dá resultado. O que vale é o que dá efeito. Essas coisas. Tem uma coisa que eu acho que é bem relativo, é o relativismo.